Ao andar em ônibus públicos, existem várias regrinhas sociais que todos tentamos seguir, 3 das quais se destacam acima das demais. Não fale com pessoas que você não conhece, não olhe para ninguém e não toque propositalmente em outro passageiro. Essas regras simples tornam a desagradável realidade de ser enfiado como sardinha em uma minúscula máquina da morte de metal um pouco mais tolerável. São boas regras para se viver, mesmo fora do ecossistema turbulento do transporte público. Embora eu nunca fosse contra essas normas, me peguei pensando que as pessoas as levavam muito a sério quando se tratava de Teresa, a jovem no banco de trás do ônibus que eu pegava todos os dias. Só descobri o motivo no dia em que quebrei todas as regras e resolvi sentar ao lado dela. Teresa parecia uma pessoa agradável. A combinação de seus longos cabelos loiros descoloridos, corpo estreito, sorriso alegre e roupas de cores vivas dava a impressão de alguém feliz. Qualquer homem estaria mentindo se não a achasse atraente. E é por isso que não pude deixar de me perguntar por que ninguém nunca se sentou ao lado dela. Ela fedia? Ela tinha síndrome das pernas inquietas? Ela era uma daquelas idiotas que usavam uma bolsa enorme ou mochila para guardar o outro assento? Eu queria descobrir. A primeira vez que falei com ela, estava voltando para casa depois de outra palestra chata. Cometi o erro de escolher meu curso universitário com base no que meus amigos estavam fazendo. Um por um, eles foram reprovados, abandonando-me para estudar num curso pela qual eu absolutamente não tinha interesse. Acho que foi essa solidão que me encorajou a sentar com Teresa naquele dia e quebrar uma das mais importantes regras sociais do ônibus. "Ei", eu disse, acenando para ela nervoso. Ela não olhou para mim ou respondeu de forma alguma. Talvez ela tenha pensado que eu estava falando com outra pessoa. Eu não podia culpá-la. As pessoas evitavam tanto ela que ser abordada deve ter parecido um pouco estranho. Desculpe-me", eu continuei, inclinando-me para mais perto dela, para que eu pudesse chamar sua atenção. Ela pareceu chocada quando percebeu que eu estava falando com ela. "Você está falando comigo?", ela perguntou, sua voz como de uma Barbie. Eu podia ver seu sorriso se alegrar levemente com entusiasmo. Ela obviamente gostou da atenção. Fiquei aliviado, porque raramente provoco respostas tão positivas das mulheres. Normalmente eu recebia um "vai te catar". Isso foi muito melhor e eu senti minhas bochechas ficarem vermelhas inesperadamente. Minha língua começou a ficar emaranhada na minha boca, tornando difícil para mim responder. "Sim", eu consegui dizer em meio a uma série de sílabas ininteligíveis. Eu sou o David." Mais uma vez, Teresa pareceu surpresa. Quando ela se inclinou para me examinar, meus olhos vagaram para o seu peito. Me dei conta disso antes que ela pudesse perceber e rapidamente voltei meu olhar para seu rosto. Eu sou a Teresa", respondeu ela. Eu quebrei o gelo e agora era a hora de perguntar sobre o que eu tanto queria. Claro que eu não poderia perguntar a ela sobre isso diretamente. Tinha que ser sorrateiro. A última coisa que eu queria era que ela pensasse que eu era um idiota. Então fiz isso um pouco de maneira indireta. Não tem muita gente no ônibus hoje, né?" "Graças a Deus, ontem fiquei preso entre uma velha e um gordo", eu disse, esperando por sua reação. Ela riu e me deu um encolher de ombros. Eu continuei. "Você não parece ter esse problema aqui, né? Qual que é seu segredo? Sempre consegue ficar sozinha aqui?" Teresa riu, balançando a cabeça. "Na verdade, as pessoas não gostam desse assento porque acham que é muito frio. Tem uma rachadura aqui no teto, faz muito frio aqui atrás", explicou ela. Curioso, olhei para o teto meio enferrujado. Não consegui ver a rachadura, mas acreditei nela. O ônibus tinha bem mais de 20 anos, vazava todo tipo de coisa de todo tipo de lugar. Não foi nenhuma surpresa que o banco de trás tem um pouco mais de ar fresco do que o resto.
Deve ficar muito frio no inverno aqui, hein? Comentei. Teresa encolheu os ombros. Ah, você se acostuma. Eu sentaria mais na frente se pudesse. Não me importaria de ter alguém para conversar, é muito solitário aqui. Ela respondeu. Podemos fazer companhia um ao outro. Eu ofereci, quase rápido demais. Esperançosamente, ela não achou que eu estava exagerando. Os olhos de Teresa brilharam de alegria. Isso seria ótimo, ela respondeu com o mesmo entusiasmo. Conversamos sobre tudo e nada durante a viagem. Eu estava tão concentrado na conversa que quase perdi minha parada. Caramba, mesmo quando percebi que era hora de sair, tive a intenção de ficar para trás para que pudéssemos continuar conversando. Eu sabia, no entanto, que teria chance de vê-la novamente. Com um aceno amigável, saí do veículo. Querendo dar uma última olhada nela, olhei pela janela enquanto o ônibus partia. Para minha surpresa, não a vi sentada no banco de trás. Depois disso, não vi Teresa por cerca de uma semana, porque tive que ficar em casa estudando para as provas. Certa noite, fui para a faculdade como sempre fazia. Só que dessa vez, fiquei mais tarde na biblioteca para estudar. Acabei perdendo o ônibus no horário que sempre pegava e tive que esperar o da 1 da manhã. Já era tarde, quando ouvi o barulho familiar de freios do ônibus. Entrei e, depois de pagar minha passagem, andei no corredor mal iluminado do ônibus vazio, tentando o meu melhor para ignorar a atmosfera sinistra das luzes piscando e ladrilhos rangendo. Tentei me convencer de que não havia nada de incomum nisso. Eu tinha ouvido os mesmos sons e visto as mesmas coisas em plena luz do dia. Era normal, mas não pude deixar de me sentir apreensivo. Meus medos se dissiparam no momento em que ouvi a voz de Teresa me chamando. Bem-vindo de volta, ela disse. O que ela estava fazendo no ônibus tão tarde? Obrigado, respondi. Prazer em vê-la novamente. Ela deu um tapa firme no assento ao lado dela. Venha aqui, ela convidou. O ônibus estava vazio e eu podia escolher qualquer assento que quisesse, mas teria sido falta de educação recusar o convite dela. Enquanto eu caminhava em direção a Teresa, o ônibus saiu a toda velocidade. Eu me virei como uma bailarina bêbada, aterrissando bem ao lado dela. Um arrepio percorreu minha espinha no momento em que meu corpo caiu contra o assento. Não é um daqueles calafrios do tipo, merda, tô apavorado, mas sim um calafrio real e literal. Ela não estava brincando quando disse que o assento era frio. Eu podia ver minha respiração e sentir os pelos do meu corpo se arrepiarem. O sorriso suave de Teresa nunca vacilou. Cuidado aí, ela brincou, enquanto sua mão se estendia lentamente em minha direção. Minha respiração. Eu podia ver minha respiração a cada expiração. Por que não conseguia ver a dela? Seu rosto se aproximou do meu, como se quisesse me beijar. Ela deslizou seus dedos delicadamente ao longo do meu braço. Em qualquer outra situação, eu teria gostado do toque sensual, mas estava muito ocupado me perguntando sobre a respiração dela, sobre a falta de respiração. Meus olhos olharam para a janela, e a sensação de nervosismo na boca do estômago voltou. Ela não estava no reflexo do vidro. Não, isso não está certo. Havia algo no reflexo, mas não dava para ver direito. Eu não sei como explicar isso. Era como se houvesse uma ausência visível de algo onde ela estava sentada. Eu podia ver meu próprio reflexo e o do banco, mas estávamos parcialmente obscurecidos por uma sombra na forma muito solta de uma mulher. De repente, seu toque gentil se tornou violento. Ela cravou as unhas na minha pele, fazendo-me soltar um grito. No momento em que abri minha boca para gritar, ela se lançou sobre mim e pressionou seus lábios contra os meus. Por um breve momento, senti euforia e minha cabeça começou a girar. Eu me senti exausto, como se tivesse acabado de ir para a academia. Cada músculo do meu corpo se soltou como uma gelatina quando ela subiu em cima de mim,
forçando o beijo a durar mais do que o razoável. Minha visão ficou turva enquanto ela parecia sugar a vida de mim. Eu não tinha vontade de me mover ou lutar. Meu corpo apenas ficou lá inutilmente. Eu poderia ter me deixado cair na inconsciência se não fosse pela dor. Ah, Deus, a dor! Parecia que meu sangue estava fervendo e congelando ao mesmo tempo. Eu ainda não sei se ela estava causando isso ou se era a maneira do meu corpo tentar me trazer de volta aos meus sentidos. A dor se espalhou por cada centímetro do meu corpo, fazendo minha pele e ossos formigarem como 1 milhão de picadas de mosquito. A dor lacinante era diferente de tudo que eu já havia sentido em minha vida, como se meu sistema nervoso tivesse sido substituído por luzes de uma rave. Eu não pude deixar de me debater violentamente para tentar aliviar a dor da lava correndo em minhas veias. Não sei o que teria acontecido se o ônibus não tivesse parado abruptamente naquele momento. Meu corpo, em convulsão, voou através dela e caiu de cara no corredor central. Eu não conseguia me mover. Nos momentos antes de desmaiar, não percebi nada além do cheiro de borracha e o som alto do motor do ônibus. O mundo escureceu. Ah, mais um, ouvi quando voltei à consciência. Deixei escapar um gemido de dor. Você está vivo? Perguntou o homem. Senti braços fortes me levantarem e me colocarem em um assento. Minha mente estava nebulosa e meu corpo tão cansado que mal conseguia manter a cabeça erguida. Abri os olhos vendo um par de sapatos limpos na minha frente. O motorista do ônibus se ajoelhou, me dando um leve tapa na bochecha para me acordar. Vamos, amigo, ele insistiu. Ele pensou que eu estava bêbado? Num movimento dolorosamente lento, levei a mão ao rosto. Ótimo, sua cor está voltando, isso é um bom sinal, disse ele. Sei que ele ficou falando comigo por um tempo, mas eu estava tão fora de mim que só consigo me lembrar de trechos da conversa. Junto comigo, ficou esperando até que um táxi chegou para me levar para casa. O motorista me acompanhou para fora do ônibus e, ao desembarcar, lembro-me de olhar para o banco de trás onde estava Teresa e encontrá-lo vazio. A garota, cadê ela? Eu murmurei, enquanto ele me conduzia para dentro do táxi. Ele segurou a porta por um momento, uma expressão grave em seu rosto. Eu o vi olhar a parte de trás do ônibus com cautela. Ela não vai incomodar ninguém tão cedo, ele pronunciou, antes de fechar a porta sem dizer mais nada. Essa foi a última vez que vi Teresa. No entanto, continuo andando nesse mesmo ônibus, mas agora os 2 assentos de trás estão vazios. Até a próxima. Obrigado.